Pessoal, bom dia a todos. Antes de tudo, quero saber se vocês me escutam, se está tudo certo com o áudio. Para quem ainda não conhece nossa plataforma, a gente pode conversar, interagir a partir do chat de grupo. Então, é aqui que vocês podem fazer pergunta, tirar dúvida, se tiver algum problema no áudio, no compartilhamento de tela, enfim. Tá? A gente estabelece toda a nossa comunicação a partir desse chat de grupo. Aí vocês precisam clicar nessa barrinha inferior e aí já ativa o chat e a gente permanece nele durante toda a sessão, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada, Juliana. Obrigada, Adolfo. Obrigada, Bianca. Tá ótimo. Tá? Qualquer problema, se estiver cortando, enfim, vocês me avisem que a gente tenta dar um jeito aqui, tá bom? Então, pessoal, hoje, como vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa solução talvez a mais conhecida e que eu sei que vocês já conhecem e querem saber mais, se atualizar. A gente vai compartilhar também algumas campanhas disponíveis na agência virtual. Então, a gente vai falar de HANA, de S4HANA, e a gente está aqui com um especialista da solução que vai falar com vocês, ele já vai se apresentar aqui, ele que vai começar mostrando a solução para vocês. Tá? E aí depois eu entro e vou mostrar para vocês as campanhas disponíveis, um pouquinho de marketing digital, quais são nossas recomendações e quais pacotes, que a gente tem para oferecer para vocês em relação ao S4HANA, tá bom? Coisa que já está totalmente traduzida, localizada para o português. Então, são campanhas, são materiais que vocês já podem entrar lá na agência virtual e começar a usar o quanto antes, tá bom? Para geração de demanda, para conscientização, para tudo isso. A gente está tentando abranger bastante devido à importância realmente do S4HANA para a gente esse ano, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou passar para o nosso especialista, que é o Lucas Ferreira. Lucas, obrigada pela presença, pela participação. E ele vai compartilhar com vocês um pouquinho, umas demos, algumas dicas, algumas informações interessantes sobre o S4HANA, tá bom? Obrigada, Lucas. E eu vou passar para ele agora. Gente, qualquer dúvida, como eu falei, estou aqui, tá todo mundo aqui no chat de grupo, tá bom? Até já. Pessoal, acho que agora vocês já conseguem me ouvir, correto? Beleza. Tá carregando a tela para vocês? Já vai entrar aí a tela. Beleza. Bom, eu sou o Lucas Ferreira. Eu trabalho na SAP numa área de pré-vendas, ou seja, eu dou um suporte técnico ao time de vendas em algumas soluções. Dentre elas, a principal solução que eu dou é a nossa plataforma digital SAP HANA. Então é isso que eu vou passar um pouquinho para vocês. A gente vai mostrar um pouquinho do conceito da plataforma, o que ela engloba, e aí a gente vai ter algumas demos mostrando o potencial que a nossa plataforma pode ter. Não só a SAP ela é reconhecida no mundo todo e os nossos principais clientes têm o RP e vivem nesse mundo de RP, mas a SAP está entrando numa seara como plataforma, ou seja, coisas além do RP que o cliente queira desenvolver, queira criar, demandas de novos aplicativos, novas aplicações digitais, o mundo está se digitalizando, a SAP também pode ajudar. Ela não é só aquela telinha azul onde o usuário faz ali o back-office. Então é isso que eu vou demonstrar para vocês hoje. Para a gente contextualizar um pouquinho sobre o conceito da plataforma, eu vou convidar vocês para uma viagem há 20 anos atrás. Então, se há 20 anos atrás eu perguntasse para vocês que instrumento que vocês usariam para, por exemplo, andar pelas ruas, caminhar num parque ouvindo uma música, com certeza vocês me falariam que a gente usaria talvez esse equipamento aí que está aparecendo agora na tela para vocês. Um Walkman. Muitas jovens hoje em dia nunca nem tiveram desse e nem sabem como funciona. E assim como uma série de outros serviços e uma série de outras coisas, como por exemplo banco, fotografia, telefone, guia de ruas. Hoje as crianças não fazem nem ideia do que seria um guia de ruas. Hoje com o Waze ficou muito mais fácil. E teve uma pessoa na Terra que entendeu o conceito de plataforma e não só juntou todos esses objetos e esses serviços que nós utilizávamos, mas ele criou uma plataforma em que tudo que a gente cria hoje, utiliza e pensa, está contido dentro dessa plataforma e qualquer coisa nova que a gente já tem ou pense em ter, está dentro dessa plataforma, que é o iPhone. A SAP ela parou e pensou um pouco sobre isso também.
Então, hoje, quando as empresas precisam fazer, por exemplo, análise preditiva, precisam fazer análise e mineração de texto, streaming, ETL, data warehouse, banco de dados, qualquer que seja a necessidade que as empresas hoje e os nossos negócios tenham, nós temos soluções para isso. Porém, essas soluções elas são totalmente separadas e eu tenho alguns problemas, como, por exemplo, custo do software, custo da infraestrutura, custo de manutenção. Quando eu vou integrar e criar uma aplicação que utiliza tudo isso, eu tenho um ambiente muito complexo, eu tenho que construir integrações e interfaces, e aí fica tudo isso apartado e o cliente tem que lidar aí com uma complexidade. E quando ele pensa em criar um novo aplicativo digital, uma nova aplicação e oferecer um serviço diferenciado para o cliente do nosso cliente, isso fica impossível de ser criado. Por quê? Porque eu tenho uma complexidade muito grande. A SAP entendeu esses problemas e da mesma forma como o iPhone é uma plataforma que uniu todos os serviços e tudo que a gente cria de novo já está dentro desse serviço, a SAP criou o SAP HANA. O que é o SAP HANA? O SAP HANA ele não é um banco de dados, ele é também um banco de dados. Muitos de vocês talvez escutam, mas o RP novo, o S4HANA, ele é o RP com a base de dados HANA. Em partes, isso é uma verdade. Por quê? Porque a plataforma HANA não é só um banco de dados. Se a gente for olhar esse desenho aqui, que vai ser o desenho mestre da nossa apresentação, embaixo eu tenho Database Services, ou seja, eu tenho serviços de banco de dados dentro dessa plataforma. Mas eu tenho outros serviços que complementam essa plataforma e é o que faz ela ter um diferencial. Se a gente for olhar ali, ó, na partezinha verde, esse Processing Services, são serviços de processamento que eu já tenho isso pronto dentro do HANA. Então, por exemplo, se eu tenho hoje lá no HANA o meu ERP, eu tenho lá o S4HANA, que já utiliza desses processamentos, desses serviços, mas eu quero, por exemplo, fazer uma clusterização dos meus clientes. Ou seja, eu quero dividir meus clientes e fazer uma análise preditiva com base no histórico desses clientes e criar grupos separados para aí eu definir campanhas específicas de marketing para cada cliente, definir qual produto eu vou ofertar para cada cliente. Como que isso funciona hoje? Como que os nossos clientes fazem isso hoje? Ele tem que exportar essa base de dados, pegar todos os dados que eles têm dos clientes, jogar para uma outra base, pegar uma solução de análise preditiva, como por exemplo o SAS, e aí ele fazer essa análise. Com a plataforma SAP HANA, eu tenho todos esses serviços, ou seja, análise preditiva, análise de sentimento, enriquecimento de dados, cálculo geoespacial, ou seja, ver coordenadas, ver onde que meu cliente vive, onde ele se relaciona, fazer todos esses cálculos, além de integração com outras bases de dados. Hoje está entrando um conceito muito forte de Hadoop, computação distribuída. O SAP HANA ele integra totalmente ali com esse tipo de distribuição de dados. Eu consigo ter ETL, ou seja, carregar outras bases de dados para dentro do HANA sem ter que utilizar ali uma ferramenta de data quality ou qualquer coisa do tipo. Além do que, se eu quero construir uma aplicação nova, ou seja, poxa, Lucas, eu tenho lá o RP, o meu back-office está funcionando, eu tenho os meus sistemas legados, eu tenho todos os meus serviços, minha lição de casa está muito bem feita. Só que eu quero criar um aplicativo novo para o meu cliente. O meu cliente, eu sou uma seguradora e eu quero criar ali um aplicativo para quando acontecer muitas vezes um sinistro, um acidente de carro, o cliente poder tirar uma foto, já subir em tempo real pelo celular dele e criar um sinistro na minha base de dados. Onde eu vou criar esse aplicativo? Onde eu vou digitalizar o meu serviço? Eu sou uma indústria financeira e eu quero criar um aplicativo de crédito para grávidas. Só que eu quero ver onde que essas grávidas vão, qual é a rotina delas, onde elas fazem compra. Eu quero oferecer crédito no tempo certo, no momento correto. Como que eu consigo criar essa aplicação? Então o HANA ele não vem para substituir aquilo que a gente já tem. Claro que algumas coisas podem ser substituídas e fazem muito sentido estarem em HANA, mas quando eu vou criar um novo, quando eu vou digitalizar o meu serviço, eu vou utilizar essa plataforma, porque eu tenho tudo dentro dela. Eu não só tenho a base de dados, que é uma base de dados que já é muito avançada por ser colunar, por ser em memória, por ter modelagem de dados, ela continua tendo os padrões abertos e de fácil criação.
Então não é um negócio da NASA o nosso SAP HANA. Eu tenho eu tenho padrões de SQL dentro dele, eu tenho JavaScript, eu tenho serviços de processamento e é muito fácil eu criar, é muito simples. Então eu quero deixar bem claro para vocês que HANA a primeira mensagem que a gente quer passar. HANA não é um banco de dados, ele é também um banco de dados, então ele tem serviços de banco de dados. Eu tenho outros serviços dentro da plataforma e isso propicia eu chamar o SAP HANA de plataforma e não de banco de dados. E tudo que eu vou criar de novo, eu já tenho ferramentas e aceleradores dentro da solução. Vamos ver um exemplo de uma aplicação que nós criamos que está 100% dentro do HANA, e aí a gente vai ver quais caixinhas dessas que a gente está usando, e vamos ver um exemplo bem legal e interativo da solução. Então eu vou abrir aqui para vocês a nossa aplicação. Acho que tem um delayzinho conforme aparece para mim e o que aparece para vocês, mas acho que vocês já estão vendo já. Se vocês forem olhar, isso aqui é um Launchpad Fiori. Aí acho que vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o Fiori, mas talvez a gente possa até num outro momento fazer uma sessão específica sobre o que é Fiori, que é o novo conceito de experiência do usuário. Mas, em resumo, o Fiori seria eu ter uma tela de fácil acesso e de fácil entendimento para o usuário, ou seja, uma carinha de aplicativo. Então, essas aplicações aqui, análise de transações, aprendizado online, conexão com redes sociais, todos esses aplicativos estão 100% em HANA e essa camada de aplicação mesmo, ou seja, 100% do que eu estou falando aqui, está tudo em HANA. Então, quando a gente volta lá no slide e vê, a gente está utilizando aqui o HANA como um web server, ou seja, como uma camada de serviço web. Eu tenho ele como uma aplicação JavaScript com Fiori. Dentro dele, vocês vão ver que eu vou utilizar algoritmos preditivos, eu vou utilizar ele como base de dados, eu vou utilizar ele como um modelador de dados, como um data warehouse para fazer as minhas visões e fazer análise. Então, eu tenho uma série de serviços aqui que eu estou utilizando e com isso eu criei uma aplicação. Então, vamos ver um exemplo dessa aplicação. Então, eu vou entrar aqui nesse aplicativo onde eu chamo ele de aprendizado online. Por que esse aprendizado online? Qual que é o cenário que nós estamos tratando aqui? Então, pensa que eu tenho alguns clientes dentro da minha base de dados. Então, eu vou selecionar aqui um desses clientes, por exemplo, o cliente Lucas. Aqui eu já tenho uma informação de qual é o valor mínimo que normalmente o Lucas transaciona. Acho que vocês estão vendo aí agora. E eu tenho a informação de qual o valor máximo que o Lucas transaciona. Ou seja, eu estou utilizando um algoritmo de análise preditiva, onde eu consigo calcular, com base em todas as transações que esse cliente fez, qual que vai ser o próximo valor dele, ou seja, qual o padrão de consumo do Lucas. Por que é interessante isso? Se vocês olharem um pouco ao lado, nós temos aqui um painel de alerta. O que esse painel de alerta vai me dar? E aí eu posso ter inúmeras possibilidades. Se o Lucas transacionar acima desse valor, do máximo que ele normalmente transaciona, eu bloqueio essa transação? Poderia fazer isso. Ou eu vou oferecer uma linha de crédito para ele, porque eu estou vendo que esse valor está muito acima daquilo que ele pode gastar e que ele está acostumado a gastar? Também posso fazer isso. Fugindo um pouco da indústria financeira, se eu for para uma indústria de utilities, de serviço, eu vejo que um cliente está consumindo energia além do que ele consome, talvez eu tenha que verificar o porquê que isso está acontecendo, ou alguma máquina, pensando no cenário industrial, alguma máquina está tendo um padrão muito além daquilo que é o normal dela. Então isso pode me gerar uma manutenção, e aí eu posso fazer uma manutenção preventiva e preditiva. Então, esse algoritmo preditivo que eu estou utilizando já está dentro do HANA. Eu não tive que desenvolver, eu não tive que pegar um cientista de dados, um estatístico e desenvolver esse algoritmo preditivo. Não, eu estou simplesmente consumindo. Então, vamos fazer aqui um exemplo e colocar uma transação que talvez está fora do padrão de Lucas aqui. Por exemplo, o valor máximo é 310, eu vou fazer aqui 510. Quando eu insiro a transação, a gente vê que... Vamos esperar carregar aí para vocês, que tem um delayzinho do que eu compartilho e até chegar aí para a visão para vocês.
Quando eu insiro essa transação, vocês vão ver, ó, foi emitido um alerta falando, olha, essa transação está fora do padrão do consumo do cliente. E se vocês olharem, antes o meu valor máximo era 310, agora está 311. Por quê? Porque além de eu ter um algoritmo preditivo, eu consigo ter conceitos de machine learning, ou seja, de aprendizado. Então, conforme o meu cliente vai transacionando, eu vou aprendendo com ele. Porque talvez ele recebeu um aumento, ele teve uma promoção na empresa, ou ele está fazendo uma reforma da casa, então ele vai precisar ter consumos maiores mesmo. Então, eu tenho a capacidade de aprender. E ao mesmo tempo aqui embaixo eu consigo fazer uma análise e ver qual que é o valor mínimo que esse cliente normalmente tem, qual que é o valor máximo que esse cliente tem, e eu consigo verificar então quais são os consumos. Vou inserir uma nova transação para a gente ver como é que esse gráfico fica. Agora eu vou colocar dentro do padrão. Então vou colocar 250. Deixa eu inserir essa transação aqui. A gente vai ver que agora ele não vai emitir nenhum alerta. E além de não emitir nenhum alerta, eu consigo fazer uma análise aqui no gráfico. Então, além de ser uma base transacional, de ser um banco de dados que retém a informação, eu consigo criar uma aplicação no HANA, eu consigo usar algoritmos preditivos e ainda ele é uma base de dados analítica, ou seja, ele tem dentro dele já como eu fazer modelagem de dados para que eu consiga visualizar de maneira gráfica e em relatórios aquilo que está acontecendo em tempo real na minha base. Eu não preciso fazer aquele processo tradicional de pegar as transações, jogar para uma base de dados, um data warehouse, e num dia depois, 2 dias depois, 3, 4 dias depois, ver o que está acontecendo na minha base. Então eu consigo verificar isso em tempo real. Conforme a transação ocorre, eu já consigo responder e fazer uma análise em cima dela. Esse é só um exemplo que eu quis trazer para vocês de algumas engines que o HANA tem. Agora eu vou, isso pensando assim, se a gente tem um cenário onde a gente tem um sistema transacional, como por exemplo um ERP, como por exemplo um sistema legado que está transacionando. Mas e se eu quero criar uma aplicação fora da caixa e uma aplicação que, por exemplo, trata dados não estruturados? Então eu voltei aqui para o nosso Launchpad, que seria para a nossa tela inicial aqui. E eu vou utilizar agora esse aplicativo que a gente também criou em HANA, que é o Conexão com Redes Sociais. Vamos clicar nele aqui e vamos ver o que vai acontecer com ele. Acho que está carregando aí para vocês. Vou esperar abrir para vocês. Abriu. Então, essa aplicação que a gente construiu, ela está 100% em HANA também. Então, é uma aplicação simples que, a partir de uma tag que eu queira buscar no Twitter, eu começo a buscar essa tag. Essa minha aplicação do HANA, ela fica ouvindo o que o Twitter tem a dizer a respeito dessa tag. E aí, dentro do HANA, eu também tenho uma engine chamada de análise textual, análise de sentimento. Então, eu consigo ver se o sentimento, o HANA tem essa capacidade de entender se o sentimento é um sentimento positivo, se é um sentimento negativo, e ainda me dizer quais são as principais tags, ou seja, quais as principais palavras que levaram aquela sentença, aquele texto, a ser positivo ou negativo. Então, eu vou convidar vocês para a gente construir aqui, então, a nossa aplicação. Vamos colocar uma tag, pessoal. Eu vou definir aqui que essa tag é a SAP HANA. E eu quero que vocês tweetem agora, em tempo real, o que vocês tweetem e a gente vai ver esses Twitter chegando. Eu também vou tweetar aqui para vocês verem esse exemplo. Então, eu coloquei aqui SAP HANA e dei um buscar. A partir de agora, tudo que cair em SAP HANA vai aparecer aqui para a gente. Eu vou tweetar também, tá? Eu estou aqui no meu celular. Eu vou tweetar algo para vocês. E a gente vai ver que vai chegar aqui esse Twitter. Então, estou colocando o SAP HANA é uma excelente e inovadora plataforma. Hashtag SAP HANA. Vou twittar. Vocês vão ver, acabou de cair aqui o SAP HANA é uma excelente e inovadora plataforma. SAP HANA. O SAP HANA é uma excelente e inovadora plataforma. Aqui já caiu o meu Twitter. Eu vou ver se o de vocês também vai cair aqui. Por favor, tweetem aí. A gente vai tweetando e vai vendo que está caindo.
E é legal a gente analisar aqui, ó, que ele identificou que essa sentença, o SAP HANA é uma excelente e inovadora plataforma, como um sentimento extremamente positivo. Por quê? Porque ele pegou essa tag excelente. Assim como ele disse que inovadora é um sentimento positivo, mas não tão forte quanto excelente. E aqui eu estou fazendo uma análise de quantos sentimentos eu tenho positivos e negativos. Então, olha que interessante. Isso eu estou fazendo simplesmente baseado numa tag aqui. Eu poderia, por exemplo, traquear uma campanha de marketing. Então, a partir de hoje, eu lancei lá um novo produto e eu criei uma campanha de marketing fortíssima nas redes sociais e eu quero traquear isso em tempo real e deixar a minha plataforma ouvindo o Twitter ou o Facebook ou qualquer que seja a mídia social. Aí é questão da gente integrar com essas mídias sociais. Mas o que estão falando da minha plataforma? Ó, vi que caiu um novo tweet aqui falando SAP HANA é excelente. Tá vendo? Ó, tive mais um sentimento extremamente positivo. Então, eu poderia aqui ficar escutando o que estão falando. Agora, mais do que isso, vocês lembram que lá no nosso SAP HANA, ele também tem conceitos de geoespacial? Então, a partir disso, eu consigo, é que esta API que o Twitter está trazendo para a gente é uma API que é simples porque ela é free. Mas o Twitter Oi, pessoal, vocês escutam o áudio a partir daqui? Sim? Sim, então tá bom. Então eu a gente está aqui numa sala junto, então eu vou passar o meu microfone para o Lucas. Um minutinho só, gente. Obrigada por avisar e pelo retorno. Oi, pessoal, acho que agora vocês estão me escutando, né? Agora acho que tá melhor. Perfeito, agora sim vocês estão me ouvindo. Então é legal que essa API do Twitter que a gente está usando, só vou retomar o que eu estava comentando. Essa API do Twitter que a gente está usando é uma API de graça. O que seria uma API? Um serviço que o Twitter disponibiliza para a gente buscar os tweets lá de dentro a partir de uma tag. Então, que nem eu digitei agora, SAP HANA. Então, a partir desse momento, ele vai me trazer tudo que contém essa palavra SAP HANA, ele vai trazer para a minha base de dados. Essa API que a gente está usando, esse serviço que a gente está usando, não traz latitude e longitude porque ele é uma API grátis. O Twitter oferece um serviço pago em que ele traz a latitude e a longitude. Então, olha que interessante, dentro do HANA eu conseguiria fazer uma análise do sentimento, ou seja, as pessoas estão falando bem ou mal do meu serviço, da minha empresa, de uma campanha que eu fiz, e além disso eu consigo ver qual a região. Então, tendo a latitude e a longitude, o SAP HANA ele tem a capacidade de me trazer e dizer, olha, na região sudeste estão falando muito bem dessa campanha, já no nordeste está muito fraco. Então eu consigo direcionar as minhas campanhas, as minhas ações, em tempo real eu consigo fazer essa análise com base naquilo que eu estou vendo nas redes sociais. Então isso é só um pouquinho do que o SAP HANA consegue trazer para a gente de inovação. E lembrando novamente, ele é uma plataforma. Então eu tenho um slide agora, que eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, que sumariza e contextualiza muito bem isso que a gente viu agora. Então, a gente tanto utilizou serviços de processamento, quanto integração de dados, quanto base de dados, como serviço de aplicação. Então, qual que é o cenário que a SAP está trazendo hoje? E é o cenário que vocês vão propor para os nossos clientes, vocês vão implementar nos nossos clientes. Não é, de novo, substituir aquilo que o cliente tem hoje. Claro que se a gente, muitas vezes, o cliente ele quer uma substituição, e o SAP HANA compreende isso perfeitamente. Mas para a gente não chegar com esse discurso de, não, você vai ter que tirar o que você já tem, você vai ter que mudar,
não precisamos fazer isso. O SAP HANA ele pode ser um consolidador, e é o que nós estamos trazendo aqui. A gente pode ter sistemas transacionais SAP e não SAP para dentro da plataforma. A gente pode tratar dados não estruturados, sensores, trabalhando aí com internet das coisas, computação distribuída, Hadoop, plataformas analíticas, outros bancos de dados, outras aplicações. E tudo isso pode subir para a nossa base do SAP HANA e a partir daí eu criar novos aplicativos digitais, novas aplicações digitais, como por exemplo a que eu criei e está aqui representada. Então as mensagens que a gente quer passar para vocês, e eu quero finalizar aqui passando, o SAP HANA ele é diferente e ele é uma inovação e é o principal produto hoje da SAP, por quê? Porque ele não é só uma base de dados, ele é uma plataforma com vários serviços, tanto de aplicação, quanto de processamento, quanto de integração. Ele é simples porque ele é apenas um servidor com um software, com uma administração, e além disso, não é um sistema da NASA, não é algo que a SAP criou que é só para pessoas específicas cuidarem. Não, tem padrões abertos, SQL, HTML5, JavaScript, então é muito fácil e suporta qualquer dispositivo. Por ser HTML5, JavaScript, SQL, a gente consegue colocar isso para que eu possa abrir de um laptop, de um celular. Então, é isso que o SAP HANA é essa inovação. Tem muito material na internet sobre SAP HANA, tem cursos, a gente tem um portal da SAP chamado OpenSAP, open.sap.com. Se vocês entrarem nesse OpenSAP, tem cursos específicos de SAP HANA que são de graça, onde eles vão mostrar como eu construo um ambiente. A gente tem agora o HANA Express Edition, então é um serviço onde você consegue ter uma máquina virtual pequenininha HANA para você rodar na sua própria máquina e fazer seus testes, fazer alguns tipos de brincadeira aí para você conhecer um pouco melhor a ferramenta. E até mesmo no YouTube nós temos o HANA Academy, que são o quê? São cursos e vídeos curtíssimos mostrando como que eu crio então uma tabela dentro do HANA, como que eu construo uma modelagem de dados, como que eu faço integração com um RP, como que eu consigo fazer análise preditiva. Então são microvídeos, vídeos curtíssimos, mostrando cada um dos pedacinhos do HANA. E aí vocês podem fazer isso aí no sistema de vocês, no computador de vocês, de maneira bem tranquila e fácil. Eu vou disponibilizar todos esses links que eu falei agora com a Bruna, e a Bruna vai enviar junto com a gravação para vocês. Então, junto com esse material do slide, eu vou colocar todos esses links do HANA Express Edition, do OpenSAP com alguns cursos e dos vídeos do HANA Academy lá no YouTube. É muito interessante isso, tenho certeza que vocês vão aprender bastante, que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu vou voltar aqui com a Bruna. Tá aqui meus contatos, a Bruna também é um contato que vocês já têm. E nos portais SAP, qualquer dúvida, material, se vocês tiverem algum processo com algum cliente de venda, de implementação, tiverem alguma dúvida, fico à disposição também para ajudar vocês, tá bom? Vou devolver aqui para a Bruna. Então tá, vocês me escutam, né, gente? Não? Escutam? Então tá bom. Então tá, gente. Lucas, obrigada pela apresentação. Gente, a gente sempre, quando vai falar de solução, vai tentar trazer algum especialista mesmo na solução, tá? A gente acha que assim realmente a gente consegue abranger melhor, né, com o conhecimento que vai muito além do nosso, de quem é facilitador, de marketing. Então, realmente é bem interessante a gente ter essa, né, uma pessoa realmente especialista na solução para compartilhar com vocês as novidades e as últimas tendências, tá? Então, como eu falei, agora a gente vai falar rapidamente, tá? Para a sessão não ficar muito cansativa para vocês, a gente vai falar rapidamente sobre o marketing digital focado na solução SAP HANA e o que a gente tem disponível para vocês, mais especificamente de S4HANA na agência virtual e o que está também sendo trabalhado para a gente disponibilizar para vocês ainda nesse mês ou no próximo, no máximo, tá? Que a gente está trabalhando, está focando bastante na solução SAP HANA, enfim, em relação a material, a tradução, a campanha de geração, em relação a isso tudo, tá bom? Então, gente, antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, só para contextualizar. Né? Em linhas gerais, o marketing digital nada mais é do que ações de comunicação diversas que as empresas podem utilizar por meio da internet.
e por meio também, por exemplo, de telefonia celular, outros meios digitais, para divulgar e comercializar os seus produtos, né? Ou para comercializar sua mensagem, se posicionar no mercado. Então, para você se comunicar, né, realmente conseguir estabelecer comunicação com o seu público ou com novos clientes, com prospects, para realmente melhorar a sua rede de relacionamentos e a sua base, né, de comunicação com o público. E aí, gente, realmente só para a gente mostrar a importância do marketing digital, né? E em termos gerais, o marketing digital nada mais é do que promover produtos ou marcas por meio das mídias eletrônicas. No entanto, para muitas empresas, o marketing digital proporciona diversas maneiras de se comunicar com o seu público de forma direta. Então, realmente, você consegue personalizar, escolher o momento mais oportuno, aquele público bem focado. Então, você consegue realmente fazer esse filtro, o que muitas vezes, na grande maioria delas, em um evento físico ou em uma ação física, por exemplo, a gente não consegue ser tão específico assim, tá? E originalmente, essa modalidade de marketing digital, né, ela foi adotada apenas por grandes empresas. Era muito caro, realmente precisava de uma estratégia que demandava muita verba, né? Mas hoje em dia ela é utilizada por empresas de todo porte, por startups, por e-commerce, por negócio físico, né, por indivíduo que vendem seus produtos online, até mesmo por blogueiro que quer ampliar sua audiência. Então, o marketing digital ele tem ficado cada vez mais acessível e abrangente. Claro que é sempre importante a gente ter um planejamento por trás disso, até mesmo para a gente conseguir otimizar nosso recurso, nossa verba, né? Não, se a gente tentar, por exemplo, disparar um comunicado para muitos perfis ou para uma base muito grande, a nossa efetividade provavelmente vai ser mais baixa e, consequentemente, o nosso custo vai ser mais alto, né? Para falar realmente com a pessoa certa. Então, é muito importante a gente ter esse foco, a gente ter todo um planejamento, mas não deixar de lado nunca o marketing digital no seu planejamento de marketing. Tá? A gente comenta que atualmente, claro que isso não é uma regra que tem que ser seguida, né, exatamente assim, mas seria mais ou menos assim, numa média de 60% marketing digital para 40% o marketing em meios físicos, né? Então, essa daí seria uma tendência e cada vez mais a gente precisa realmente focar no marketing digital. E a agência virtual e tudo que engloba a agência virtual está aí para isso, né? Para realmente ajudar a gente, para ajudá-los a gerar demanda, a disparar e-mail, enfim, a fazer tudo que esteja relacionado ao marketing digital e ao posicionamento digital de vocês com o público, tá? E aqui, pessoal, são as vantagens competitivas, né, do marketing digital. Então, como a gente tem falado da importância, é claro que as empresas que utilizam o marketing digital já estão um passo à frente dos seus concorrentes que utilizam ainda apenas o marketing tradicional. Né? Que é o marketing tradicional? São eventos físicos, são cold calls, né? Ou seja, ligação, telemarketing, você entrar em contato telefônico com uma base de cliente, né? Então, realmente, se você está utilizando as ferramentas relacionadas ao marketing digital, você já está um passo à frente daqueles que não utilizam, né? Mas, ao mesmo tempo, você não quer dizer que você seja inovador, né? Simplesmente por estar utilizando ferramentas digitais. Isso, na verdade, já passa a ser uma obrigação para a gente conseguir realmente se posicionar no mercado, né? Para a gente conseguir ser visto. Não sei se vocês assistiram, a gente fez no ano passado uma sessão sobre o novo ciclo do comprador, né? E o comportamento do nosso comprador mudou muito nos últimos anos e vem mudando cada vez mais. E o comprador hoje em dia, gente, ele não vai mais atrás da gente quando ele decide comprar, né? O que antigamente ele fazia. Ah, eu quero saber um pouquinho mais de informação, vou pensar se vale a pena ou não comprar. Ele já vinha falar conosco, né? Ele já entrava em contato com a empresa, enfim. E atualmente não, pela facilidade realmente da gente conseguir acessar ferramentas de busca, enfim. Tem ficado cada vez mais fácil a gente fazer essa pesquisa por nossa conta.
Então, realmente, quando o nosso comprador, quando o nosso público quer saber um pouco mais sobre o problema dele, como resolver o problema dele, né, o que poderia ser eficaz para isso, ele não vai entrar em contato com a gente, tá? Ele vai buscar isso na internet, ele vai fazer isso por conta própria. Tá, isso daí já tem sido, acho que é cerca de 80%, o número está muito alto, né, de pesquisas realmente feitas em relação a isso. Então, o nosso consumidor hoje, esse é o comportamento dele, é fazer busca online, tá? Sobre nós, sobre a dificuldade dele, sobre a necessidade. Ou seja, se a gente não está no meio online, se a gente não consegue ser encontrado por esse público, a gente não vai ser nem mesmo levado em consideração. Tá? E é justamente por isso, assim, é só para contextualizar, né, o porquê da importância do marketing digital. Não é só para a gente gerar mais, aumentar a pipe, não. Na verdade, é para a gente não perder mesmo, para a gente não ficar para trás. Porque junto com essa mudança do nosso consumidor, a gente tem que mudar junto ao mesmo tempo, se não até antes, né, para a gente estar preparado para esse nosso novo consumidor. Tá? Então, realmente, junto com isso, é a gente. Aqui, gente, desculpa, eu nem tinha visto, é 90%. Agora que eu estou vendo o nosso PowerPoint. Então, cerca de 90% do processo de compra tem início em uma busca online, né? Ou seja, quase a totalidade mesmo. Então, é mais para compartilhar com vocês a relevância, né? Realmente, mesmo que ainda não seja parte do seu planejamento de marketing, por exemplo, ou de geração de demanda, é importante trabalhar em cima disso, aprender um pouquinho mais para começar a utilizar, mesmo que seja aos poucos, mas já incorporar o marketing digital no seu planejamento de geração de demanda, tá? Então, aqui é mais uma grande vantagem do marketing digital, que é que ele deixa de ser uma via de mão única, né? Então, você não vai se comunicar exclusivamente, por exemplo, com só você falar, né? E você vai ser lá o locutor, e aí você não tem feedback, não sabe sobre o seu público. Com essa comunicação digital, ela é direta com o mercado e ela abre a feedbacks também. Né? Então você consegue criar realmente interações mais ricas, mais aprofundadas com o seu público. E claro que a grande vantagem disso é que além de você conseguir chamar mais a atenção, né? Então a ideia é cada vez mais a gente ser a empresa, mas ter uma pessoa por trás daquilo, né? Estabelecer uma relação mais próxima e mais pessoal e a comunicação digital por meio das redes sociais, por exemplo, facilita muito isso. Né? Não mostrar, por exemplo, aquela distância entre, por exemplo, a empresa e o público, né? Mostrar, eu só quero vender e eu não me importo com o público, mas eu me importo com a minha solução. Né? A ideia é a gente realmente fazer o contrário, é tentar focar no consumidor, no que ele quer ler, realmente no que ele está esperando que a gente ajude ele e não no que a gente quer falar para ele. Tá? Assim, em linhas gerais é isso. E em relação a esse tema, gente, não sei se todos vocês conhecem, mas a gente tem disponível o nosso programa de social selling, tá? E esse programa de social selling, claro, o que a maioria está interessado é na licença do LinkedIn Sales Navigator, que é a ferramenta do LinkedIn para vendas, tá? Mas além da ferramenta disponibilizada em si, o treinamento vai muito além disso, tá? A gente ensina a se posicionar como um social seller, a se posicionar como uma pessoa que realmente é influente, entende do assunto, tá? Nas redes sociais, como criar o seu perfil da melhor maneira, ou seja, está muito relacionado com o tema de marketing digital, de posicionamento digital da sua empresa, tá? Então ajuda bastante a entender um pouquinho melhor, é um treinamento bem mais aprofundado do que esse nosso treinamento de Academy, né? Que é a nossas sessões de treinamento frequentes. Então eu recomendo bastante, vou deixar até meu e-mail aqui, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o programa de social selling, vocês podem me mandar um e-mail e aí eu passo o contato da pessoa responsável para vocês, tá? E do processo, mais ou menos, que tem que ser seguido. E a gente recomenda bastante que vocês realmente façam parte, né, desse programa para quem ainda não conhece ou para quem ainda começou e não terminou os treinamentos, enfim, é bem interessante, é de graça, tá? São até 5 licenças gratuitas, então treinamento, tudo gratuito, licença por 6 meses, tá? Não envolve custo nenhum de vocês, só um pouquinho de tempo para fazer o treinamento, mas é um investimento realmente de tempo, porque você vai aprender alguns tópicos bem importantes.
tá? Adolfo, sim, na verdade é assim, vou explicar um pouquinho melhor só para vocês não terem dúvida depois. Todos os treinamentos, tudo gratuito, tá? Então, são umas 3 horas de treinamento, mais ou menos, mas você pode fazer em blocos, tá? Não precisa fazer, claro, as 3 horas seguidas. E além disso, tem uma ferramenta também que chama Everyone Social, que é um repositório de conteúdo que a gente, a partir daquela ferramenta, já tem vários conteúdos curados, ou seja, feita uma curadoria por uma equipe da SAP. E a partir de lá vocês conseguem, por exemplo, compartilhar conteúdo, tanto no LinkedIn quanto Facebook, Twitter. Então, é uma ferramenta bem interessante para você se posicionar como um expert no assunto, ou mesmo para você conseguir uma pauta para entrar em contato com o seu público, né? E essa ferramenta também, agora o treinamento está junto com o treinamento de social selling e também é gratuita, tá? Então você acessa a ferramenta, você encontra vários assuntos, tem vários tópicos. Eu não me lembro como chama, tem um nome de pasta de tópico lá na ferramenta do Avron Social, que eu não me lembro agora. Mas são vários, sabe, por exemplo, General Business, HANA, Success Factors, enfim. Então tem vários temas lá sobre cada um, sobre um assunto, você clica nesse tema e vai achar várias notícias relacionadas a cada tema, tá bom? Então, a partir daí, você consegue compartilhar, você consegue colocar a sua opinião e depois compartilhar. A ferramenta é ótima, tá? E mostra um ranking também, você consegue ver, acompanhar a sua evolução. E ela é totalmente gratuita e ela não tem prazo, tá? Ela não tem, ela é da SAP, a SAP tem um contrato e a gente disponibiliza ela para vocês até por tempo indeterminado até então, tá? E a ferramenta do LinkedIn Sales Navigator, sim, ela tem um prazo de 6 meses, tá? Então, são 6 meses gratuitos. Depois disso, ela tem um custo. Aí você precisaria adquirir diretamente com o LinkedIn, mas a gente ajuda em todo esse processo. Além de que é 100% reembolsável por MDF depois. Tá? Ou seja, você usou os 6 meses gratuitos, depois você pode adquirir a licença e conseguir esse reembolso total em MDFs, caso vocês tenham os MDFs, tá bom? Então, é realmente um programa bem interessante, tanto a parte do social selling, quanto o Everyone Social, que a gente está começando a promover mais esse ano. Tá? Tem um treinamentozinho também no Partner Edge, exclusivamente do Everyone Social. Então, por exemplo, você é de marketing, não quer utilizar o LinkedIn Sales Navigator, porque você não vai prospectar, por exemplo, você consegue ter esse acesso somente ao Everyone Social, tá? Para compartilhar conteúdo, enfim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não estiverem encontrando isso no catálogo de benefícios, vocês me avisem que eu coloco vocês em contato, acho que é com o Renan, mesmo com o Renan Dávila, não sei se vocês já conhecem, ele está trabalhando com a gente há alguns poucos meses, mas o Renan é super prestativo, ele ajuda vocês, ele realmente vai ajudá-los da melhor maneira, ele é ótimo, tá? Então, vocês podem me avisar que eu coloco vocês em contato com a pessoa responsável por cada tópico, tá? Podem ficar à vontade. E aqui, gente, é na prática, então é uma dica para seguir influenciadores, participar de grupo, participar de comunidade. Então a ideia aqui é a gente não só ler, né, não só ser um ouvinte da rede social, que eu sei que a maioria aqui deve ser, né? No meu caso, até a gente muito mais ouve do que fala, né? Mas a ideia é a gente se esforçar para ser proativo. Então, é a gente realmente participar, mostrar que a gente está lá, por exemplo, para um grupo de um assunto que a gente realmente tenha interesse, tenha conhecimento, né? Então, tem vários grupos no LinkedIn, enfim, tem grupo mesmo de usuários da SAP, tá? Tem grupo de HANA, então tem vários grupos e comunidades. A ideia também é você ter foco, então saber qual grupo é interessante de fato que você participe, porque senão é muito fácil também a gente participar de 50 grupos e não conseguir acompanhar nenhum. Né? Então a ideia é participar mais ou menos de uns 5 grupos no máximo, tá? Para você realmente participar dele e não só fazer parte do grupo como um número. Tá? Então é a gente. Acho que nas redes sociais em geral é a gente não só ir lá e fazer, né? E entrar no grupo e curtir aquele influenciador, mas antes de tudo a gente ter uma estratégia por trás daquilo, né? A chance da gente conseguir
realmente participar e engajar, né, e conseguir realmente obter informação relevante é muito maior, tá? E aí aqui também, gente, é parecido, só que a gente está compartilhando algumas hashtags que vocês podem utilizar. Claro, são só algumas ideias. E isso daqui não é exclusivamente para HANA, óbvio, vocês podem utilizar para todos os assuntos, enfim, para o que vocês quiserem, tá? Se for Success Factors, se for Hybris, enfim, tá? A solução que vocês quiserem e palavras-chave relacionadas àquela solução. Então, essa também é uma dica importante para o planejamento digital, é ter sempre essas palavras-chave bem definidas, trabalhar na otimização dessas palavras-chave do seu website, que é o SEO, né, trabalhar sempre pensando nisso, né, isso faz parte do planejamento da estratégia para a gente aparecer para o público e para a gente, né, ser visto e ser levado em consideração a mensagem que a gente divulga. Tá, e aqui também a gente compartilha ideias para iniciar um blog. Claro que isso daí é se vocês tiverem interesse, tempo e disposição. Mas um blog geralmente é muito bem visto pelo seu público, porque mostra que você realmente, além de conhecer bem sobre aquele assunto, você está engajado, você se importa, você realmente, provavelmente vai responder aquela pessoa. Então, a gente realmente recomenda que vocês participem ou façam, né, um blog, claro, se vocês tiverem aptidão e interesse para isso, tá bom? E aqui, gente, são algumas fases, o que, que a gente pode ajudá-los em cada uma dessas fases. Tá? A primeira fase é a de conscientização, depois é a fase de geração de demanda, e aí, por fim, a gente tem a aceleração das oportunidades. Então, é sempre pensar que não tem como a gente já começar uma campanha digital gerando demanda e já tendo números excelentes. Tá? É um processo. Então, antes de tudo, a gente tem que tentar controlar aí essa ansiedade de ter resultado, tá? E pensar realmente que tem toda a fase de conscientização, de se posicionar como alguém confiável naquela solução, tá? Para depois a gente começar o processo de geração e, por fim, de aceleração, tá? E o interessante é que a gente tem trabalhado bastante nas campanhas de conscientização também, tá? Coisa que no ano passado a gente estava mais começando, mas por conta dessa nova mudança, né, desse perfil dos nossos clientes, de começarem a busca sozinho, antes, enfim, a gente tem trabalhado bastante em campanhas para vocês também focadas na conscientização e não somente a partir da venda e, né, da venda em si, não somente focada na geração. Então, o que a gente quer realmente é oferecê-los aí um leque, né, para todas essas fases, tá? Então aqui claro, não vou ler nada disso daqui para vocês, mas é uma ideia, né, do que fazer em cada uma delas, como se fosse um calendário, tá, de uma campanha digital, mas mais para que vocês tenham essa visibilidade, para quem ainda não começou, né, a fazer uma campanha digital, mas para vocês verem esse time frame, como funciona mais ou menos, e o que, que a gente tem disponível, claro, para vocês em cada um desses períodos. Tá, então a gente tem agência virtual, como eu comentei, que eu espero que todos vocês conheçam. Caso não conheçam, também não tem problema, a gente ajuda vocês em tudo isso. Tá? Tem uma pessoa especialista na agência virtual que pode, inclusive, fazer um tour com vocês na nossa agência virtual. Tá? Na agência virtual, só para deixar claro, para quem ainda tiver alguma dúvida, é um repositório de campanha, de ações gratuitas que você pode fazer para gerar demanda. Tem ações pagas também para apoiar na geração mais efetiva, caso vocês tenham interesse. Então, tem também material de aprendizagem e conhecimento. Agência virtual, todos vocês têm acesso, é uma plataforma gratuita, todos os parceiros da SAP têm acesso, tá? E, como eu comentei, tem um serviço, um pacotinho que a gente tem disponível no Partner Edge, que chama Tour pela Agência Virtual, se eu não me engano. E a Jéssica Infante que faz isso, ano passado era o Gustavo Tanganelli, esse ano é a Jéssica. E eles são brasileiros, eles falam, enfim, falam português, eles estão sempre disponíveis para ajudar nesse tour pela agência. E aí ela consegue mostrar, assim, realmente
detalhado o que é cada campo da agência, onde você vai para achar campanha, onde você vai para gerar demanda, para gerar conscientização, enfim. Tá? Tem todo esse passo a passo que, ao mesmo tempo que a plataforma é muito simples, às vezes a gente não faz o melhor uso dela, mesmo sendo simples. Né? A gente realmente não conhece ou está fazendo de uma maneira que não é talvez a melhor. Então, é por isso que a gente deixa à disposição de você sempre esse tour pela agência virtual, totalmente gratuito, tá? Basta agendar com a Jéssica isso daí. Já comentando com vocês, gente, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a agência virtual, a gente está trabalhando agora nos treinamentos focados na agência. São treinamentos curtos, tá? De mais ou menos 20 minutos. Vai começar sexta-feira que vem, dia 19. Eu até soltei um comunicado no Jam para vocês, no nosso grupo. E vai ser com a Jéssica, vai a gente junto com a Jéssica, e a gente vai compartilhar algumas dicas da agência virtual, tirar dúvidas, enfim. A ideia é que a gente esteja bem próximo de vocês para garantir que vocês, né, estão realmente aproveitando a ferramenta. Né? Não só usando, não só a gente ver resultado de número, enfim, mas é saber que a gente está conseguindo ajudá-los, né? Que a nossa ferramenta está realmente apoiando o dia a dia de vocês, de geração e de marketing. Tá? Adolfo, eu já mando o link da agência virtual. Eu tenho aqui no links importantes. Deixa eu só, já mando para vocês, aí eu mando para todo mundo no chat. Mas se vocês quiserem achar o pacotinho que eu comentei, aí tem que ser no Partner Ed, tá bom? Que aí tem o tour pela agência virtual, que no caso teria que marcar com a Jéssica. Eu acho que a partir desse link vocês conseguem acessar. Se vocês não conseguirem, me avisem, mas esse é o link que eu acesso, o meu acesso é de administrador, mas acho que o link de acesso deve ser o mesmo. Tá? Qualquer coisa, vocês me avisem que eu ajudo vocês com isso, tá? E aqui, gente, é uma campanha nova de S4HANA Cloud. A gente disponibilizou, se eu não me engano, na semana passada. Eu estava fora de férias, mas quando eu voltei eu já vi que tinha essa campanha nova na agência. E são materiais novos, tema novo, enfim, realmente uma campanha bem atualizada, totalmente em português. Né? A gente nem considera as campanhas que não estão em português, elas existem, só que a gente nem considera para o nosso mercado, né, um material em inglês, por exemplo. Então a gente realmente tem intenção de sempre entregar em língua local todas as campanhas para vocês. Tá? E essa campanha ela já está disponível, então basta vocês entrarem na agência virtual e vocês já conseguem acessá-la, tá? E aqui são algumas campanhas existentes, elas não são tão novas, mas elas estão lá. Vocês conseguem, gente, filtrar, por exemplo, tudo que. Ah, quero saber quais campanhas tem disponível de HANA. Aí você consegue ir em campanhas na agência virtual e fazer uma busca por palavra-chave. Então você coloca HANA, né, e aí ela vai te mostrar tudo que tem disponível de HANA. Caso não apareça nada, ou caso tenha algum problema em relação a isso, nessa busca da agência virtual, vocês me avisem, tá? Pode ser que com alguns usuários tenha algum tipo de problema, tá? Que você coloque HANA e não apareça nada, ou apareça só uma campanha, tá? Eu já vi isso acontecer. Então, por isso é interessante, se vocês acharem, tem muito pouca campanha, ou não tem material, o pessoal comentou que tinha material disponível, enfim. Podem perguntar para a gente que pode ser que seja algum probleminha da ferramenta e vocês não estejam conseguindo encontrar. Por isso, tá? Por algum problema da ferramenta mesmo. Então, a gente está sempre à disposição para ajudar em relação a esse tipo de problema também, tá? E aqui é mais uma atividade, né, um Blitz Day na Box, que a gente tem focado em S4HANA. E aí ele tem alguns materiais bem interessantes internos, né, um guia, um speech de vendas, qual tema a gente pode utilizar para entrar em contato com esse público específico de S4HANA, quais são as dores do nosso cliente, as dores principais, né, quais são as soluções que a gente pode oferecer a partir dessas dores deles, enfim. É um material bem interessante. Essa campanha também está disponível, tá? Como uma campanha na agência virtual. Então, você consegue encontrar a partir da palavra-chave. E ela acho que foi lançada no final do ano passado, tá? Não é tão nova, mas está bem atualizada. Enfim, o tema, tudo está bem atualizado para que vocês ainda possam utilizar. E aqui é o que eu comentei com vocês, a gente vai ter pelo menos mais 2 novas campanhas de S4HANA.
no próximo mês, mais ou menos, tá? Acho que nos próximos 30 dias a gente, no máximo, já deve lançar essas campanhas. A gente está agora trabalhando na tradução delas, na localização, né? Mas vai ter um material bem legal, esse Fast Start Campaign, a gente está focando bastante, tá? E também um kit de geração de demanda, que vocês vão já ter alguns materiais pré-definidos, pré-prontos, para utilizar nessa geração de demanda de S4HANA. Tá? Então, assim que essa campanha for lançada, a gente vai enviar um comunicado para todos vocês. Mas, como a gente envia vários comunicados, eu não sei se você sempre tem a oportunidade de ver esses comunicados. Então, eu já estou avisando desde agora que em breve vai ter essas campanhas novas, tá? Para vocês ficarem de olho, que vai ser um material bem bacana de S4HANA, tá? Vai estar na agência virtual também. Oi, Jefferson, vamos ver. Uma dúvida, talvez a dúvida do Jefferson seja do pessoal, então a gente vai falar aqui rapidinho. Podemos utilizar o material, exemplo, posso mandar um e-mail direto com a pesquisa do IDC. Jefferson, tudo que está na agência virtual já está num template, tá? Então a ideia é a gente mandar, por exemplo, um material com o logo da SAP e de vocês e do parceiro junto, tá? Mas se você quiser usar, por exemplo, para alguma atividade específica, enfim, você entra em contato com a gente que provavelmente pode ser feito, tá? A única coisa que a gente fica bem, que a gente pede para tomar bastante cuidado é em relação ao logo, né, do parceiro, o logo do SAP, o layout, que é o que já está pronto na agência virtual. Então é por isso que a gente indica que vocês enviem o e-mail e todos os comunicados a partir de lá, tá? Porque aí não tem nenhum problema de layout, de aprovação, de tá errado, enfim. E a ferramenta da agência, ela te disponibiliza, né, enviar também de maneira gratuita e-mail para a sua base. Então, acho que a única dica nesse caso, quando quiser mandar alguma campanha, algum material da agência, é, se possível, fazer a partir da agência, tá? Mas, se você usa outra ferramenta, enfim, e ainda não quer começar a usar a agência virtual para esse disparo, não tem problema, tá? Você só legal alinhar com a gente para não ter nenhum problema futuro, tá? Mas, a princípio, tudo que tá lá, todo o material, todo o conteúdo, seja nosso, seja IDC, seja infográfico, tá? Tudo isso está à disposição de vocês, tá? Então, realmente está lá para vocês usarem para vocês e também para a sua geração de demanda, tá bom? Qualquer dúvida específica, pode entrar em contato comigo e aí eu escalo para o time, enfim, se eu não souber te responder, a gente vai alinhando isso da melhor maneira para vocês, tá bom? Adolfo, isso daqui eu vou passar seu contato para a Jéssica, então, porque eu acredito que ela precise só te colocar como usuário da agência virtual, tá? Deve ser isso. Eu vou passar para a Jéssica Infante, aí ela aproveita e entra em contato com você e quem sabe até te faz esse tour pela agência virtual, te mostra um pouquinho como que é a agência, tá? Eu pode deixar que eu faço esse link entre vocês e a Jéssica. Tá? E pessoal, se alguém mais precisar, tá, também, podem avisar aqui no chat que hoje não, mas segunda-feira eu consigo já dar uma olhada nisso e programar isso tudo junto com a Jéssica, tá? Aí a Jéssica, ela é, só para explicar, ela é 100% focada só em agência virtual, tá, gente? Então ela é realmente especialista nisso e ela tá aí para ajudá-los, só parceiros do Brasil. Então esse daí é realmente o foco total dela. Vocês têm uma pessoa à disposição de vocês para isso, tá? Isso que a gente quer realmente deixar claro, porque pode ser às vezes que a gente não tenha comunicado ainda, ou que vocês não tenham, né, recebido essa notícia, e é muito importante, né, ter alguém que possa realmente fazer isso de maneira bem próxima com vocês, tá? E, gente, por fim, a gente tem batido bastante nessa tecla de caso de sucesso de cliente, porque realmente o caso de sucesso do seu cliente, ele vende por si só, né? A maneira que a gente tem percebido ser mais efetiva, né, para a gente conseguir se posicionar, conseguir credibilidade, conseguir uma futura geração realmente de demanda. Então, a gente também tem à disposição de vocês, a gente deixa à disposição de vocês um programa, que chama SAP Success Story. Ele é relativamente novo, então, da mesma maneira, em caso de dúvidas, entrem em contato com a gente, tá? Mas eu acho que nesse próximo slide tem
isso, um screenshot mais ou menos do que seria. Tá? Então, é bem self-service, então você consegue inserir os dados do seu cliente, do caso de sucesso que você quer submeter, tá? E aqui ele explica mais ou menos, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês no Jam, e eu vou enviar para todos também por e-mail, para todos os atendis, tá? Para quem participou ao vivo hoje. E ela mostra realmente passo a passo do que deve ser feito. Se tiverem alguma dúvida, aí o Renan pode ajudá-los. O Renan Dávila, ele é especialista no catálogo, então ele realmente consegue focar 100% nisso com vocês, da mesma maneira que a Jéssica é na agência virtual, tá? E vocês conseguem submeter de maneira super simples e rápida também essa história de sucesso do seu cliente. Tá? A gente tem inclusive campanha até de incentivo sendo lançada em relação a isso. Tá? A gente está incentivando bastante que vocês tenham essa história de sucesso, porque é uma geração de demanda que nem envolve custo, né, mais o custo de divulgação, mas que a efetividade vai ser muito maior do que qualquer outra mensagem que você enviar. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente tem realmente um apoio para vocês, seja na geração, seja em dúvida da agência virtual, dúvida do catálogo de benefício, disso tudo, a gente tem pessoas especialistas em cada tema para ajudá-los, para realmente fazer passo a passo, fazer mão a mão todo esse processo com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, depois, não consegui acessar a agência virtual, enfim, eu vi que aqui o Elmar mandou também uma mensagem, eu acho, e, enfim, a gente realmente consegue ter esse acesso à agência virtual a partir do login da Jéssica, tá? É a Jéssica que fornece isso para vocês. Mas vocês podem me mandar um e-mail e aí eu faço a ponte com a Jéssica, tá? E tá tudo certo, tá bom? Então, gente, acho que basicamente hoje era isso, tá? É mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem, tá? Para não ficar muito cansativo também, já durou 1 hora a sessão. Então, eu agradeço a participação de todos vocês mais uma vez. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do HANA e de ver o que a gente tem disponível para vocês, tá? Gente, não esqueçam que a gente está aqui para ajudá-los, realmente, essa é a nossa intenção, com os treinamentos, com toda a equipe de suporte à disposição dos parceiros, tá? Então, realmente, podem vir atrás, podem vir falar com a gente. O meu e-mail tá aí, estou sempre à disposição para falar com vocês, para ajudá-los também, tá bom? E o nosso próximo treinamento vai ser no próximo mês, do Academy, só que na próxima semana, como eu comentei, já tem um treinamento na agência virtual, tá? Eu já coloquei no Jam, já enviei um e-mail para todos vocês, acredito que tenham recebido, que é com link de inscrição, e vai ser um e-mail, uma sessão, um webinar rapidinho, de uns 30 minutos, tá? Na agência virtual, junto com a Jéssica. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer tema que tenha ficado pendente, fiquem à vontade, tá bom? Então, gente, um abraço, obrigada a todos e até a próxima sessão, tá bom? E tem a questão da pesquisa, né, do feedback da sessão. Se vocês puderem responder para a gente agradece só para saber a opinião de vocês. Eu sei que a Rocio já falou disso no chat, mas é só reforçando mesmo, tá bom? Então, obrigada, gente. Tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana. Estou à disposição se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida. Enfim, estamos aqui para atendê-los, tá bom? Obrigada, pessoal. Um abraço a todos e tchau, tchau. Até mais.